Hoje é dia de A Vida é uma Corrida. Emílio Santana. Alexandre Rampinelli. Sou eu. Com Iron Maiden de fundo. Iron Maiden no fundo. Sabe qual? 1988. É o LP The Number of the Beast. Esse eu não tive. Qual ano? Não? 88. 88? 88. Esse não teve? Esse eu não tive. Esse eu também não tenho, não. Nessa época eu já não estava comprando vinil. Não, nessa época eu ainda tinha vinil, mas não comprei esse. Eu tinha o Seven Son of Seven Son. Eu tenho até o Seven Son of Seven Son. Power Slave Tenho fita do Power Slave. Nossa, fita velho. cassete. Eu tenho também Somewhere in Time, que é em sequência do... Eu tenho a trilogia. Power Slave, Somewhere in Time e Seven Son of Seven Son. Pois é, Run to the Hills. Essa música, quando ele fez no Rock in Rio, o show no Rock in Rio, não, no Maracanã, cara, o vocalista, ele conta a história que foi um dos maiores shows da vida dele, cara. Que ele se emocionou malucos com o Brasil. Com o Brasil. A semente que eles plantaram no Rock in Rio de 1985, cara, exatamente, frutificou enormemente no público e no heavy metal brasileiro. E né? foi onde eu ouvi o Iron Maiden pela primeira vez. Coisa louca. Eu também. No 85? 85. Pois é, hoje nós vamos registrar aqui que ontem, no nosso tempo aqui presente, foi o aniversário do Alexandre Rampinelli. Sim, foi meu aniversário. Né? Boa. 46 anos de pura sensualidade. Aí sim, remeleixos. Ginga. Jogo de cintura. Porra, total. Parabéns. Muito obrigado. Ramp. A gente comemorou ontem. Correndo. 8,5 km. Bom demais. Corremos 1h10 no Morro do Moreno. Isso que eu ia falar. Da Costa, coisa boa. Não são 8,5 km. São 8 são km. 1h10. O meu corpo não sabe o que é 8 km, 10 km. E hoje é aniversário do nosso primeiro anfitrião. Exato. Fabão. Exato. Fabão. Apesar de que eu não sei que dia que vai ao ar essa resenha. Vai provavelmente na quinta-feira. Dia 17, 18, 19 e 20. No dia 20. 20 de abril. Para quem assiste no dia. Isso. Aí no dia 20 estará Fabão, mestre cervejeiro. Fabão, mestre cervejeiro da Legato Cervejaria. Exato. Grande amigo. Muito. Um grande abraço, Fabão. Volta para os treinos coletivos, Fabão. Você tá fazendo falta, Fabão. Exatamente. Às quintas e aos domingos. Nosso plano de meia maratona tá em cima, Fabão. Né? Da minha parte, eu tô todo dia empenhado. Fabão, eu não sei qual é esse plano não, mas eu posso me empenhar também para ir com vocês. E aí, aproveitando que hoje também é um dia feriado pra gente, né? Dia da padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha, viva. E hoje também o pessoal lá nos Estados Unidos aproveitou o nosso feriado para fazer a Maratona de Boston. Foi estrategicamente marcado para o dia de hoje por causa do feriado em Vila Velha. Em Vila Velha e no Espírito Santo. Exatamente. Pois é. E aí? Já sabe do resultado? Eu comecei a acompanhar e aí fui sendo gongado nos links do YouTube e eu acabei não vendo a final. Aquela transmissão no YouTube lá, apesar de ser a transmissão oficial da prova, né? Ela enfrenta uns problemas de bloqueio de sinal. E alguma coisa com direito autoral também, né? Então ficou confuso aquilo ali. Da ESPN, eles vão suspendendo aquilo ali. Bom, vamos fazer um pano de fundo da Maratona de Boston? Vamos. Durante a semana, nos meses que antecederam, você também
pode ter escutado a gente falar alguma coisa da Maratona de Boston aqui no nosso podcast, ficou marcado pela expectativa de que Eliud Kipchoge conquistasse sua 5ª Major. Né? Lembrando, quais são as maratonas Majors? Nos Estados Unidos tem 3. New York, Chicago e Boston. E aí a gente tem Tóquio, Londres e Berlim. E aí o Kipchoge, que já tem título em Chicago, título em Berlim, título em Tóquio, título em Londres, anunciou que ia tentar seu 5º título de Major. Dessa vez em Boston, ficou todo mundo em polvorosa. Ele fez uma campanha aí de publicidade, inclusive lançou uma campanha para essa semana, inclusive no domingo, na coletiva de imprensa no dia anterior, lançou a campanha seguinte: vamos tornar os Estados Unidos um país corredor. Legal. Se cada um dos cidadãos americanos, palavras do Kipchoge, correr um pouquinho, a gente vai mudar essa nação. Então ele está entrando com uma campanha aí, o queniano Eliud Kipchoge, uma campanha aí de tornar ainda mais popular a corrida nos Estados Unidos. Isso mostra o tamanho do cara, né? O quanto o cara é gigante. E a repercussão das coisas que ele faz e fala, né? E o tanto que ele pode influenciar também e os desejos dele, né? Porque se depender dele, ele consegue transformar sim. Isso, corrida de rua que talvez na próxima Olimpíada vou checar essa informação, já valham 10 mil metros na rua, como modalidade olímpica, além dos 10 mil metros na pista. Pô, que legal, cara. Muito bacana. E a Maratona de Paris, a Maratona Olímpica de Paris, 2024, vai ser um evento junto com uma Maratona de Paris, com o público em geral. Promete ser uma grande festa da corrida de rua, o evento olímpico da Maratona de Paris 2024. E quem sabe a gente esteja fazendo a cobertura. Hein? Vai ser. Eu tenho planos de fazer uma cobertura dos Jogos Olímpicos e a gente vai usar A Vida é uma Corrida, hein? Muito e legal. Aí nós vamos lançar a edição A Vida é uma Olimpíada. Aí sim. Corra, a vida é uma corrida. Contando os bastidores, as histórias, ao decorrer das provas, dos resultados, quadro de medalhas, a participação dos brasileiros, a preparação. Vamos pensar nesse projeto aí. Road to Paris. E o COI que nos ouça e nos ajude. Comitê Olímpico Brasileiro. COB. O COB, né? Isso. Comitê Olímpico Brasileiro que nos ouça e nos ajude. Não, eu não dependo de COB. Eu só preciso de um sinal de TV, internet, já tem fontes, sento numa mesa, anoto tudo e venho bater. Mas eles podem nos ajudar com informações. Se depender, rapaz, eu sou um atleta há 30 e tantos anos de vida. Se depender de federação, comitê, prefeitura, nem vou esperar. A federação eu concordo, principalmente, enfim, eu não vou falar. Mas então, hoje de manhã eu estava indo correr e aí eu estava pensando assim, cara, e aí já estava na vibe da maratona de Boston e eu estava pensando assim, essa parada que o Kipchoge está fazendo, ela vai ir chamando atenção para a corrida e tal, ela vai ser um contraponto, Alexandre, a um fato importante da história recente da Maratona de Boston. Um fato negativo que ficou associado. Você se recorda? O fato negativo das Olimpíadas de Boston foi... Não, da Maratona. Da Maratona, desculpa. Na Maratona de Boston foi a explosão. Isso, um atentado aí uns 4 anos atrás. Dos irmãos. Os caras que fizeram uma bomba com a panela de pressão elétrica. E isso ficou marcado na história da Maratona de Boston, isso ficou marcado na história da corrida de rua, ficou marcado nessa relação de segurança, nessa tênue ligação de insegurança que todo mundo tem, e essa atenção que o Kipchoge trouxe
para essa prova, ela estava prometendo, né, suplantar essa memória A atenção negativa, dele, né? Negativa daquele atentado em Boston. Vamos ao resultado? Vamos ao resultado. Muito bem. Como Todo mundo torcendo para o Kipchoge. Alguém fez menos de 2 horas? Não, claro que não. A maratona de Boston, ela tem um terreno muito ondulado. Eu já tinha adiantado aqui antes que por ter esse terreno muito ondulado e tem uma parte grande em descida, nem seria homologado um recorde mundial de maratona em Boston, por causa da característica do terreno, né? Então, a Federação Internacional de Atletismo, ela tem parâmetros para homologar os recordes das suas respectivas modalidades. Parâmetros esses como característica do terreno, como chuva ou vento, tem um parâmetro de chuva, tem um parâmetro de vento, de direção. Condições climáticas. Condição climática, um parâmetro de luminosidade, por exemplo, para provas... intempéries no geral. Para provas indoor nos estádios, se não tiver uma determinada quantidade de claridade, não homologa. Então, tem todo um ambiente propício para o recorde. Temperatura, por exemplo, temperaturas extremas, seja frio ou seja calor, não homologa recorde mundial. Então tem umas características aí. E todo mundo torcendo por Kipchoge, mas faltando acho que 5 milhas, Kipchoge deu uma tirada de pé. Tem uma informação aí que ele perdeu uma garrafinha da sua hidratação, reposição nutricional. Ele não conseguiu pegar uma dessas garrafinhas. E o fato é que, independente do motivo, ele tirou o pé, faltando aí uns 5 milhas, parece, desconectou do pelotão da liderança, caindo para 7º lugar. Ele estava na frente? Ele estava no pelotão? Ele estava no pelotão da frente, liderando até essa... Teve uma desgarrada, não teve? Teve uma desgarrada. Tinha um grupo de 7 atletas que estavam já desgarrados desde antes da metade, né, da prova. E ele estava nesse grupo? E ele estava nesse grupo. E aí, faltando 5 milhas, ele deu uma desgarrada, ele e um outro atleta. E desse pelotão de 5 atletas que vinha, inclusive um americano, o glorioso Evan Chebet sagrou-se bicampeão em sequência da Maratona de Boston 2023, que ganhou também em 2022. Legal, cara. E ele que ganhou em 2022 a Maratona de New York. Então, o jovem aí, Evan Chebet, queniano, também venceu a Maratona de Boston com 2 horas, 5 minutos e 54 segundos. Mole para você? Esse tempo eu devo estar fazendo em 10 quilômetros. Mas não é só isso não. Nós temos também a Ellen Obiri, também queniana, que venceu o feminino com 2 horas 21 e 38. E na hora que a gente estava esperando ali o link entrar, estava passando, não sei se você viu, modalidade de cadeira de roda. E pela 6ª vez, Marcel Hug venceu com o recorde do percurso de 1 hora 17:06. Frenético. Vi, esse aí eu vi. Frenético. Não, os caras são cavalos, né? Muito bom. E aí, o Kipchoge chegou em 6º. A gente tem um americano. Qual o tempo dele? O Kipchoge, 2 horas e 9. 2 horas e 6 para 2 horas e 9, é isso? O campeão 2 horas e 5 e 54. 4 minutos aí de vantagem. Mas o
Você viu, o Kipchoge quebrado fez 2h09, né? É assim, é espetacular. Eu acho que são pessoas simples que fazem coisas espetaculares, cara. É verdade. Acho que é um conceito de super-herói para mim. Na transmissão tem um chat, né? E já tinha gente falando assim, desgarrou, vai parar. E uma atitude muito, muito nobre do Kipchoge foi concluir a prova, mesmo sabendo que o objetivo dele não ia concluir, que seria a vitória. E muitos atletas de performance e de elite, eles têm essa prática, né? Que na hora que ele vê que não vai bater a meta, ele dropa da prova, abandona e vai para casa. Seria muito fácil ele dar uma mancada, 3, 4 passadas mancando e jogar pro ladinho e falar, ó, senti e vou parar. Seria fácil fazer isso. Seria fácil. Você vê a enormidade do cara. E tem gente que não tem nem cerimônia de abandonar. Você vê como o cara, como essa prova é grandiosa e como ele a torna mais grandiosa ainda, cara. Para ele falar assim, não consegui, mas eu vou terminar. É uma prova, o nível de seriedade dele é absurdo. Para ele levar isso a sério nesse ponto. Porque pensa, ele não está treinando há 2 semanas para essa prova. Ele deve estar treinando sei lá quanto tempo para essa prova. Não, treina sempre, né? E aí, porra... esses caras não estão treinando, eles não têm período de treinamento para a prova, eles estão treinando. Mas assim, ele ia jogar o treino dele fora. O esforço dele fora, se ele não concluísse. Verdade. É uma atitude nobre de um atleta de altíssimo nível. De altíssimo nível. Tudo bem. Então, essa sim é o panorama da prova da Maratona de Boston hoje. E eu já falei que o Chebet ganhou aí as últimas 3 majors que ele participou. E tem uma coisa legal para falar da Ellen Obiri, que ela tá correndo a 2ª maratona dela. Porra, que maneiro, cara. E ela ganhou as 2 maratonas que correu. Eu não tenho nem comentário. Grava esse nome aí, Ellen Obiri. Ela é queniana, alçando-se no hall aí das maiores maratonistas dos próximos anos. Eu tive a oportunidade de ver, eu acho que foi 19 minutos antes de começar a prova, eles estavam fazendo alguns takes, algumas coisas e mostrando algumas partes gravadas dos treinos dos quenianos. Cara, os lugares que os caras treinam, você chegou a ver isso? Já vi várias coisas, né? Estrada de chão, o cara de... Igual a gente treinou aquele dia lá estrada de chão. Em Domingos Martins. Sempre com alguém subidas. de bicicleta do lado e o grupinho correndo. Pô, num lugar assim que eu falei, caramba, que coisa. Porque minha cabeça, tá? Minha cabeça. A atleta de altíssima performance, o cara deve ter um laboratório para treinar, deve ter uma pista só para ele treinar. Não! Lugarzinho de passa-carro, onde todo mundo tá junto treinando, onde tá todo mundo junto ali, não é nada exclusivo para ele. E assim é a vida dele. Eu achei bacana. Inclusive das meninas, tá? As meninas também treinando dessa forma. Ó, geralmente o queniano lá, eles têm uma pista, né? Tipo em volta de um campo de futebol, eles têm pistas de terra para treinar, tem pistas de borracha, né? De tartan, e eles treinam nas estradas de terra e treinam em região montanhosa. Achei fantástico, assim, achei legal. Tem agências e profissionais aí que levam grupos para treinar no Quênia. Minha cabeça, eu já falei, mas eu imaginava, pô, o cara deve ter um grupo de pessoas que chega, analisa a pisada, a performance, fala se foi bem aqui, não foi ali. Não, o cara é gente como a gente, assim, para treinar. Ele vai nos lugares, obviamente que deve ter algum diferencial, mas não seria absurdo você estar correndo num lugar do Quênia e encontrar com esses caras treinando.
E aí, você olhando um pouco os atletas brasileiros, principalmente de esportes onde não tem grande visibilidade pela mídia, pessoas treinando também nessas condições. E são verdadeiros heróis. Pois é. Quem correu também a Maratona de Boston hoje? Teve um brasileiro, um brasileiro na cadeira de roda que ficou em quinto, não teve? Não acredito, acho que foi um brasileiro, no quinto lugar foi? na cadeira de roda. Dá uma consultada aí depois. Quem correu... Vai falar alguma coisa? Não, pode falar, à vontade. Quem correu a Maratona de Boston hoje foi Tommy Reeves. Você conhece o Tommy Reeves? Não. Tommy Reeves é um treinador e atleta americano. Maratonista. Já fez quase, bateu muito na trave por menos de um minuto para fazer seleção olímpica de maratona americana, corre corridas de 100 milhas, trail, fera. Em 2020, ele descobriu um câncer agressivíssimo. Eita. No seu aparelho respiratório. Ficou... Cara, acho que ele ficou 4 meses em coma. Ele virou um fiapo, o corpo dele. E se recuperando, no ano passado, ele largou para a Maratona de Boston, simbolicamente. Correu algum trecho e parou. Mas esse ano ele correu a Maratona de Boston. Eu só não sei se ele concluiu e com que tempo, porque não consegui notícia. Mas ele estava pronto, preparado para correr, e ele tem uma declaração aqui interessante. Tradução livre. Pare de se apavorar sobre a previsão do tempo com a Maratona de Boston. Decida agora mesmo que a única tempestade da segunda-feira vai ser você. Legal. E ele fala assim, algumas palavras de uma publicação que eu fiz há alguns anos atrás, que eu vou carregar comigo hoje. Gigante, né, cara? Gigante. Presença de espírito, sobretudo. Ainda sobre maratona, Alexandre, um fato interessante que surgiu hoje, que é o Arjen Robben. Você conhece o Arjen Robben, atleta belga, ex-jogador de futebol? Não. Aquele carequinha da seleção belga lá de 2014, 2016, Copa do Brasil. Copa no Brasil foi 2014, não foi? 2014, sim. Então, 2014 ganhou do Brasil na decisão do bronze, depois daquele 7-1. Não me recordo. Feríssima. Correu a maratona o Robben correu a maratona de Amsterdã. O Robben. Você chamou agora de Robben, eu lembrei. Sim. Agora eu sei quem. Sim. Ele correu a maratona de Amsterdã para menos de 3 horas. Está aposentado. Sub-3 para o Robben na maratona de Amsterdã. Já está aí com seus 40 e vais, né? Para tirar aquela coisa do aposentado e do over 40 aí, que já não rende mais. Mas isso aí a gente vai falar em outra oportunidade, que é sobre a longevidade no esporte. Tá certo? Então, fale. Não, é que eu vi ontem um trecho de uma chegada, eu vou precisar investigar isso, tá? O trecho de uma chegada de um atleta, fez uma maratona, ele tem 70% de falta de controle dos movimentos do corpo. Ele tem uma doença que tirou 70% dos controles do movimento. Neurológico. E ele
fez a maratona inteira e concluiu a maratona independente, sem nenhum recurso. Achei fantástico. Sem andador, sem ninguém segurando. Sem nada. Porra, eu vi o negócio ontem, eu tinha que ter anotado, cara. Eu vou buscar para trazer essa informação melhor. Mas olha, que exemplo. A chegada dele foi extremamente emocionante, cara. Pô, mostra que o ser humano não tem limite mesmo. É o tipo do cara que ele acorda de manhã e já é lembrado imediatamente que ou ele luta ou ele morre, né? Sem a menor dúvida. Esses caras a gente precisa aprender. A vontade de viver que esses caras têm. Tem um monte de coisa que esses caras têm que ensinar pra gente. Pois é. Eu vi uma entrevista. Eram 4 mulheres num podcast, aparentemente. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu celular, cara. Mas vai falar. Nessa entrevista, uma das mulheres que estava sendo entrevistada perguntou assim: se eu te der 10 milhões, você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Aí a outra respondeu: não, eu vou ficar feliz. A outra: eu vou ficar super feliz. E ela falou assim: tá, e se eu te falar que eu vou te dar 10 milhões hoje, mas amanhã você não vai acordar para poder usar esses 10 milhões? Você prefere os 10 milhões ou você fica sem os 10 milhões? Aí todo mundo falou assim: ah, não, deixa esses 10 milhões para lá. E aí ela arrematou da seguinte maneira: ok, então por que você acorda de mau humor? Por que você acorda reclamando? Por que você acorda com uma perspectiva ruim? Se esse acordar vale 10 milhões ou mais. Aí os queixos caíram na bancada, né? É essa coisa que a gente precisa aprender com esses atletas especiais. Especiais no melhor sentido da palavra. Que com esses caras especiais assim, que a gente não deve se comparar com eles fisicamente. Aí, tá vendo? O aleijado faz, você não faz. Não é isso. Porque tem muita gente que se motiva assim. Mas na perspectiva de vida, na perspectiva de viver, nessa vontade, certo? De aproveitar o pouco de conforto, o pouco de energia, o pouco de tudo que é tolhido deles por uma condição alheia à vontade deles, mas que mesmo assim eles são persistentes e encontram no esporte uma maneira de respirar fundo e seguir em frente. Tá? Eu também tenho uma chegada maneira de maratona que eu vi essa semana, que é da Maratona de Paris, que foi no final de semana da Páscoa, né? E o nosso herói, Charly Bancarel, concluiu a Maratona de Paris aos 93 anos, tornando o cara mais idoso, mais velho a ser finisher da Maratona de Paris. Tá bom para você? Ele tem alguns eventos importantes aí que ele já andou se mostrando e é sensacional. Alexandre, o Charly começou a correr com 55 anos e ele já completou 10 maratonas. Ou seja... E todo dia ele corre 6 milhas e faz trechos de bicicleta na sua cidade. São super-heróis, cara. Esses caras fazem um He-Man parecer pequeno. Quer ver uma coisa legal? Que talvez você não se atentou sobre a maratona de Boston? A corrida das marcas de tênis, né? Porque além de ter uma corrida que é dos atletas, a gente tem uma corrida aí
do marketing, dos equipamentos. Sabe quais são os equipamentos dos vencedores hoje? Não tem ideia. Não tem ideia, pois é. Então, a Nike armou a festa com o Kipchoge, mas quem levou foi a Adidas. Adidas. Então, a Adidas que vem fazendo um investimento grande em reposicionar a marca nas corridas já há uns 10 anos. Está investindo forte nas maratonas. A Maratona de Boston é uma maratona patrocinada pela Adidas e venceu a Adidas com o GB, com o Adidas nos pés. Tá na foto um Adidas vermelho lindo. Maneiraço. Muito bonito. Maneiraço. E no feminino, também a Nike tem um time forte, mas quem veio agora sim de surpresa é a On Running, que é uma marca recente, inclusive está penetrando aí no mercado nacional. A On Running fazendo aí a Ellen Obiri em primeiro várias inserções da On Running de propaganda antecedendo a transmissão naquele maratona. Canal lá que a gente tinha. Sim, várias inserções. De outras marcas também, você viu? Eu vi da Nike. Vi da Nike e vi da On Running. Da Adidas eu não lembro de ter visto. Eu também não fiquei acompanhando o tempo todo, mas eu também não. O que eu vi passou. Tênis que estão aparecendo assim, que eu estou vendo e está trabalhando na imagem de corrida. A Under Armour, eu cheguei a ver, não hoje, mas eu tenho visto marketing em cima disso. Né? A marca nacional aqui, a Olímpicos, ela está com a linha bem voltada para a corrida. Então, para te situar, no Brasil, a Olímpicos e a Under Armour são da mesma família. É mesmo? É. Que legal, do cara. mesmo fabricante, do mesmo holding. Entendi. Né? Que é a herança da Alpargatas. Rainha, sim, Alpargatas, sim. Rainha. Agora, hoje, a gente encontra no mercado com a Under Armour e a Olímpicos. Under Armour é importado, né? Mas é veiculado pela mesma holding. E a Olímpicos feito no Brasil. Agora feito no Brasil. Já teve um tempo que foi feito fora. Inclusive, hoje você botou no nosso grupo que nós temos aqui de corrida um tênis muito bonito, inclusive, da Olímpicos. Lançou no domingo aí, chamou alguns corredores lá em São Paulo e apresentou o tênis de trilha, o Corre Trilha, e estamos aí aguardando as impressões para poder ter uma noção. Mas o tênis é bonito. É bonito, gostei, achei bacana o tênis. A crítica da linha aí é a duração do solado, né? Houve uma crítica bem forte em relação à duração do solado, que veio prometendo aí 1.000 quilômetros, mas alguns aí falavam que 600 quilômetros já não estava mais aguentando. A gente precisava trocar. Mas enfim, eu não sou especialista em tênis, só estou falando em relação a essas marcas grandes que ficam patrocinando, e eu espero que outras entrem para fortalecer ainda mais o esporte, desenvolver ainda mais, criar mais estrutura, mais lugares de treinamento, essas coisas para vender mais no final das contas e deixar a gente mais saudável. Muito bom. Acho que sobre maratonas, agora a gente vai ficar vendo o pessoal treinar e para as próximas maratonas da temporada. Qual vai ser a próxima? A próxima Major? Ou a próxima só... Tem muito. Tem maratona toda semana. Toda semana, né? Teríamos que olhar um calendário aí. Isso. Mas não sei quais são as próximas. Beleza. Tá certo? Tá certo. Por hoje é só. Em breve,
O nosso e-mail vai mudar, tá? Ah, em breve não. Já está no ar. Não, em breve. Não vamos divulgar. Porque Não. ainda o pessoal não está usando o avidaeh1corrida@gmail.com. Mas esse vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Uma letra vai ficar mais fácil. Presta atenção, pessoal. Entre em contato, ajuda a gente a fazer o conteúdo. Seja no e-mail que você já decorou, seja pela plataforma No Instagram. do Instagram, pela plataforma... YouTube, pela plataforma, do Spotify, pelo Spotify na mensagem de áudio, pelas mensagens do Instagram, pelos comentários do YouTube. Google Podcast, Apple Podcast, você tem lá o Deezer, o que você tiver aí para ouvir podcast, tá aí. É só você entrar e falar com a gente. Até!